Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final na morada do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e disseram, um deles, chamado Cleofas: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Jesus perguntou: mas o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram
o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Para os nossos aplausos, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permanece comigo, Jesus, pois o dia já Podemos sentar? termina. Meu coração ardia, eu sabia que era o Senhor. Permanece comigo, Jesus, pois o dia já termina. Meu coração ardia, eu sabia que era o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vocês que vieram para celebrar a morte de pessoas queridas, você que veio para participar da Santa Missa, você que nos acompanha pelas redes sociais, a Igreja Católica está celebrando o tempo da Páscoa, que foi celebrado no último domingo e se estende durante 50 dias. A Páscoa é para nós católicos a base da nossa fé, o chão onde transitamos no segmento de Jesus, porque a Páscoa significa que Jesus não ficou preso à morte, sufocado pela morte, mas venceu a morte, ressuscitou, voltou para junto do Pai e abriu a possibilidade de uma vida futura, pós-morte. Ou seja, ao dizer que nós acreditamos na ressurreição, nós estamos dizendo que a vida não acaba na morte, que o cemitério, o caixão, o túmulo não são o ponto final da frase da nossa vida. Pelo contrário, é apenas uma vírgula, porque para toda pessoa que crê e que procurou viver os valores de Deus nesse mundo, nós acreditamos que pós-morte há uma vida, não mais com esse corpo material, mas um corpo espiritual, que nós chamamos de alma. Há uma vida com Deus, na vida eterna, no reino dos céus. Por isso é que a ressurreição de Jesus muda a nossa maneira de lidar com a morte. É lógico que, humanamente falando, você que é mãe, irmão, irmã, pai, filho, quando perde alguém muito querido da sua casa, a nossa resposta humana é o choro, é a tristeza, é a angústia no coração, é a aflição em nosso interior. É lógico que diante da morte de pessoas que nós amamos, 1001 perguntas começam a frequentar a nossa mente. Por quê? Por que agora? Por que dessa maneira? Por quê? Por quê? E vamos percebendo que a nossa razão humana é limitada para tentar compreender o sentido de um mistério tão grande como a morte. Por isso é que a fé, ela não quer explicar a morte. A fé quer dar um sentido para a morte. E o sentido que a nossa fé cristã, católica, dá para a morte é esse, que nós estamos celebrando bem agora, é ressurreição. Ou seja, que todos nós somos limitados e frágeis, que o que de mais certo sabemos é que um dia nossa vida nesse mundo vai acabar, o nosso corpo, o nosso organismo tem seu tempo, mas que não há motivo para desespero. Tristeza sim, desespero jamais, porque quem tem fé não desespera, quem tem fé espera em Deus, e a resposta que Deus nos dá é que a morte é uma passagem. São Francisco chamava de irmã morte. Não precisamos ter medo da morte mais, ela não é um dragão que vem nos devorar, ela é uma porta, um umbral, por onde passamos para uma vida mais plena com Deus. É o que nos diz a palavra de Deus, é o que aconteceu com Jesus. Então, por maior que seja a tristeza do nosso coração,
com a partida de pessoas que nós amamos, que queremos bem, que gostaríamos que estivessem conosco. Essa tristeza não pode apagar a certeza da ressurreição, já que o próprio Jesus é quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Porque toda pessoa, ainda que esteja morta, ela não morrerá para sempre, ela viverá. Jesus se referia a essa vida eterna. Portanto, ao desejar feliz Páscoa uns para os outros, nós estamos dizendo isso. Nós não vivemos para morrer, nós morremos para ressuscitar. Essa é a frase que você tem que guardar no seu coração. Nós não nascemos para morrer, nós morremos para ressuscitar, ou seja, para uma vida nova. Naturalmente, o que Jesus pede de nós é que essa ressurreição está diretamente ligada à nossa capacidade de viver o bem, de viver o amor, de viver a solidariedade, a caridade, de criar laços de afeto com as pessoas que nos rodeiam. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia. Esse é o critério para a nossa ressurreição. É sermos aqui nesse mundo sinais da presença de Jesus. Portanto, que toda a dor e a tristeza no seu coração com a morte de pessoas queridas jamais possa calar o brado da ressurreição e da vida nova que Jesus veio trazer para nós. Aliás, nas leituras da Bíblia que nós acabamos de ouvir, é disso que ela nos fala. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Pedro e João estão na porta da igreja, do templo. Aparece lá um homem com deficiência, um homem coxo, desde a nascença. E aquele homem pede uma esmola para Pedro e João. Ele vivia da caridade alheia, mas ele não conseguia sair daquela dependência que ele vivia. É quando Pedro olha nos olhos desse homem e diz: ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos vamos te dar. Em nome de Jesus, olha, em nome de Jesus, não é no nome dele, Pedro, não, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o texto diz que o homem levantou-se e começou a caminhar. Ou seja, os milagres que Jesus fazia em vida, os seus discípulos continuam a fazer em nome dele. A palavra nome na Bíblia não quer dizer nome próprio, meu nome, seu nome. A palavra nome na Bíblia carrega a identidade da pessoa, a autoridade da pessoa. Então quando eles dizem em nome de Jesus, é na autoridade de Jesus, é na pessoa de Jesus. Ou seja, os discípulos têm consciência que eles são apenas instrumentos, canais, mas que quem faz a obra é Jesus. Isso não foi só lá nos Atos dos Apóstolos, continua hoje, porque o Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele continua atuando. E às vezes os milagres não são esses milagres de desafiar a natureza, mas são tantos outros milagres que nós precisamos. A paciência com pessoas que nos custam, o saber ouvir pessoas que estão ao nosso lado, o milagre da compreensão, do acolhimento, o milagre de não guardar mágoas e ressentimentos no coração, o milagre de superar a tristeza e a dor diante da morte de pessoas que nós amamos. Jesus continua a atuar hoje. Basta ter fé, basta ter o coração aberto, para deixar que Ele nos conduza e que Ele também, pelo nome dEle, pela autoridade dEle, faça de nós homens e mulheres novos. No Evangelho, um dos textos mais belos dos Evangelhos, chamado Os Discípulos de Emaús. Apenas Lucas narra esse fato. Vocês sabem que são 4 evangelistas, né?
Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas apenas Lucas, no capítulo 24, é que narra esse fato. Que acontece depois que Jesus tinha morrido, sepultado e ressuscitado. 2 discípulos, 2 pessoas que o acompanhavam, estão tristes, frustradas, decepcionadas. Por quê? Porque elas esperavam que Jesus fosse um grande líder político no tempo, que derrubasse os romanos, que assumisse o poder em Israel, e de repente Jesus morre. A decepção no coração deles é muito grande. Então eles estão voltando para a cidade deles, para Emaús, decepcionados, frustrados, tristes, como se aqueles 3 anos que passaram com Jesus foram bons, mas tudo acabou. Vamos voltar à mesma vidinha de antes agora. Quantas vezes nós também nos encontramos assim, não é mesmo? Diante de algumas situações que a vida nos coloca, quantas vezes nós também, eu e você, nos sentimos frágeis, fracos, frustrados, decepcionados. Quantas vezes nossos desejos e sonhos não se realizam? Quantas vezes nossos projetos naufragam? E essa sensação, esse gosto da derrota amargo em nosso coração. A própria morte de pessoas que nós amamos é uma sensação de frustração, de perda, luto, dor. Pois é, Jesus chega no caminho e se coloca ao lado desses 2 e puxa a conversa e diz: mas sobre o que vocês estão conversando? E eles dizem: sobre o que está acontecendo aí? Você não sabe? Será que é o único estrangeiro que não está sabendo o que está acontecendo? Não lê jornal? Não acessa a internet? Não assiste televisão? Não está por dentro das notícias? E Jesus, no cantinho dele, disse: não estou sabendo. O que está acontecendo? E eles então dizem: que Jesus de Nazaré, que anunciou o reino de Deus e que proclamou o poder de Deus, muita gente o seguia. Nós achávamos que ele seria o rei de Israel, mas foi entregue à morte, foi enterrado. As mulheres até falaram que o túmulo lá estava vazio, mas ele mesmo ninguém viu. Então nós estamos voltando para casa, acabou tudo. Eles relatam para Jesus a tristeza deles, a importância da gente não ficar guardando a tristeza no coração, a importância de ter amigos, amigas, pessoas que a gente confia para partilhar, para falar. Senão a gente vira um pote até aqui de mágoa, um pote até aqui de tristeza. Isso não é bom. Feliz de quem tem amigos para partilhar, feliz de quem tem uma família para poder repartir a dor, falar, enxugar as lágrimas. É isso que Jesus fez, escutou. E depois que eles terminaram de falar, o próprio Jesus também falou. Se eles chamaram Jesus de desatualizado, né? Disseram: como é que você não sabe? Jesus disse: olha, vocês são muito lerdos, sem inteligência. Jesus era educado, não chamou ninguém de burro, só falou assim: vocês são sem inteligência, não estão entendendo o que está acontecendo. E eles: mas o que está acontecendo que nós não sabemos? E Jesus então começou a explicar para eles a história da salvação, desde a criação, os profetas, a vinda de Jesus ao mundo, que o próprio Jesus tinha falado que ele seria entregue nas mãos dos judeus, que ele sofreria muito, que ele morreria, mas ressuscitaria. Então Jesus foi fazendo uma catequese com eles, abrindo os olhos,
dando sentido ao que parecia um vazio, dando sentido àquilo que parecia não ter significado. E eles foram gostando da conversa, tanto que chegou numa esquina, Jesus falou que ia mais adiante, ele, não, fica com a gente, pousa lá em casa, já é noite, fica com a gente. E Jesus foi. Na hora da refeição, a casa não era de Jesus, mas Jesus tomou a frente, pegou o pão, partiu, abençoou, entregou para eles. Foi a senha para eles entenderem, é Jesus, é Ele, Ele fazia assim com a gente, é Ele. E Ele desapareceu. Afinal de contas, Ele agora já estava no coração deles, não precisava mais dele ali fora. Por isso Ele desaparece. E um diz para o outro assim: seu coração não estava ardendo, queimando, quando Ele nos explicava a palavra pelo caminho? Pois é, esse é Jesus. O que Jesus fez com esses dois discípulos? Palavra e pão. Explicou a palavra, catequizou, evangelizou, partiu o pão com eles. Que é o que nós fazemos aqui na missa, não é? Aqui, palavra, toda a liturgia da palavra, primeira leitura, segunda, salmo, evangelho e pão. Nessa mesa, a hóstia consagrada, o pão sagrado. Jesus fez um caminho pedagógico, didático com eles, para que eles compreendessem o mistério que estava acontecendo. E eles voltaram correndo para Jerusalém outra vez. Olha que interessante. Quando eles estavam caminhando para Emaús, tristes, decepcionados, frustrados, agora que encontraram Jesus, voltam correndo, felizes, saltitantes. Na vida da gente também é assim. Quando a gente sofre sem Jesus, o desespero vem bater, a revolta, dá vontade de acabar com a própria vida, de brigar com Deus, mal-humorado. Agora, quando a gente sofre e percebe Jesus presente nos acontecimentos, a dor não nos destrói, a dor não nos consome, porque com Jesus nós aprendemos a dar um sentido para essa dor e a lidar com ela. Então a gente amadurece com ela, a gente cresce com ela, a gente não morre com ela. É isso que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã. A vida vai lhe proporcionar dores, todos nós teremos. Quando ela vier, não tenha medo, segura na mão de Deus nessa hora. Tenha Jesus ao seu lado, como os dois discípulos de Emaús tiveram. Escute a palavra dele, parta o pão com ele, e se fortaleça com Cristo para que você encontre força para enfrentar essas dificuldades da sua vida, sem desanimar, sem desesperar, sem revoltar. E poder voltar saltitante para a sua vida, como eles voltaram para Jerusalém. Que Deus nos abençoe, faça acontecer a Páscoa na vida de cada um de nós, tire de cada um de nós o medo da morte, o medo da dor, e nos ajude a enfrentá-la com sabedoria, com fé e com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.